Bom dia! Olá! Que turminha bacana! Essa semana foi muito legal, não foi? E hoje nós vamos continuar falando sobre as regras de Deus para a nossa vida. Os 10 mandamentos, aquelas regrinhas, aqueles combinados de Deus que estão escritos na Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Êxodo, no capítulo 20. Todos nós devemos saber de cor, aqui na nossa mente e no nosso coração, as regras de Deus para nós. Porque quando nós sabemos as regras de um jogo, por exemplo, a gente consegue jogar muito melhor. Quando a gente sabe como funciona um determinado produto, porque a gente lê o manual de instruções, a gente pode tirar coisas muito melhores. Aquele produto, aquela máquina, pode funcionar muito melhor nas nossas mãos quando nós sabemos as regras, quando nós sabemos como ela pode funcionar. Então, quando nós sabemos as regras de Deus para a nossa vida pode ser muito melhor aqui nesse mundo e a gente pode viver muito mais feliz, especialmente quando a gente está disposto a obedecer essas regrinhas de Deus e guardá-las na nossa mente e no nosso coração. Que assim seja com você. E hoje nós vamos falar sobre o 6º, o 7º e o 8º mandamento de Deus. Você se lembra quais são? Nós falamos os 5 primeiros mandamentos e hoje nós vamos falar sobre esses 3. Então, o 6º mandamento de Deus para nós é: não matarás. Não matarás quer dizer não tirar a vida de ninguém. Quer dizer que eu não posso matar nem uma barata? Ah, isso eu posso, né? Barata é nojenta, é um inseto que faz mal para a nossa saúde. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo é que a gente não deve matar outra pessoa, um ser humano semelhante a nós. E sabia que tem muita gente que faz isso, e isso é muito triste, porque Deus nos fez para vivermos e não para que a gente tenha a nossa vida tirada por alguém. A gente vê isso nos jornais, não é? Todos os dias alguém tira a vida de alguém, estão quebrando a regrinha de Deus. Todos os dias a gente vê em filmes também. Tá certo que os filmes não são reais, muitas vezes é só uma ficção, mas a gente vê muita violência, a gente vê muito sangue, muitas mortes nos filmes, nos jogos de videogame, nos jogos virtuais, não é mesmo? E às vezes até em jogos de tabuleiro mesmo. Essa semana eu estava vendo um grupo de adolescentes jogando um jogo que uns têm que matar os outros para poder ser vencedor. E isso acontece nos jogos que você vê, que você assiste. Você pode pensar assim: ah, mas isso é só um jogo, não vai fazer mal, eu nunca vou matar alguém. Mas sabem que os jogos, os filmes que a gente vê, os programas que a gente assiste, eles têm muita influência sobre a nossa vida. E muitas vezes pode influenciar as pessoas para o mal. Então, se você pode, fique longe desses filmes violentos que tem tantas mortes e desses jogos que muitas vezes você tem que, mesmo que só no jogo, matar alguém para ser vencedor. Não é isso que Deus deseja para nós. Deus deseja que a gente seja vencedor sim neste mundo, mas fazendo também os outros viverem, não é mesmo? Não matarás. Essa é uma regrinha de Deus para nós. Que nunca, nunca, criança, você quebre esse mandamento de Deus, porque isso faz mal para você. Você nunca mais será uma pessoa feliz, porque vai carregar aquele peso da culpa no seu coração. E também, quantas pessoas, quando alguém mata outra pessoa, quantas pessoas ficam tristes, não é mesmo? A família, né? Os pais, os filhos daquela pessoa que morre. Não matarás.
Nunca, de jeito nenhum. Essa é uma regrinha de Deus para nós. É o 6º mandamento de Deus. E o 7º mandamento de Deus para nós é: não adulterarás. Que palavra grande, não é mesmo? Você sabe o que quer dizer isso? Não adulterar? Adulterar quer dizer quando uma pessoa é casada, um homem é casado com uma mulher, que é esse o projeto de Deus pra gente, e aquele homem ou aquela mulher começa a namorar com outra pessoa. Como assim? Eles não são casados? Como é que vai namorar com outra pessoa? Isso está errado diante de Deus. A pessoa que faz isso, ele está quebrando uma regrinha de Deus. E quebrar as regras de Deus nunca deixa as pessoas felizes. Quando uma pessoa adultera, ou seja, começa a namorar com outra pessoa que não seja a sua esposa ou seu marido, ela está destruindo uma família. Ela está destruindo a sua própria família muitas vezes e a família da outra pessoa com quem ela está namorando. E isso é muito triste. Quantas crianças ficam tristes porque os seus pais se separaram porque houve um adultério? Então, a palavra de Deus diz: não adulterarás, porque o casamento que Deus criou para que a gente constituísse uma família é para sempre. Que quando você crescer, criança, e você for se casar, você tenha isso na sua mente e no seu coração. Eu vou me casar para sempre com essa pessoa. E eu nunca vou adulterar, porque o adultério traz muita tristeza ao coração das famílias e dos filhos e do próprio casal. Quando um homem e uma mulher se casam, eles devem se dedicar um ao outro, cuidar um do outro, amar um ao outro, até que a morte os separe. É isso que a palavra de Deus diz. Casamento é para sempre. E o 8º mandamento da lei de Deus diz: não furtarás. Não furtar quer dizer não roubar, não pegar aquilo que não lhe pertence. Há muitas pessoas que às vezes encontram assim uma coisinha caída no chão que o outro derrubou e fica para si. E muitos dizem assim: achado não é roubado. Negativo. Se eu achei uma coisa que pertence a alguém, eu preciso procurar quem é o dono daquele objeto. Se alguém perdeu o celular, eu preciso procurar quem é o dono daquele celular. Sabem, uma vez, quando o Vitor, nosso filho, era pequeno, ele encontrou uma bolsa na rua, uma bolsa de mulher. A pessoa tinha derrubado a sua bolsa na rua e dentro da bolsa tinha um celular. E também tinha dinheiro e tinha chaves de uma casa. E o Vitor, mesmo pequenininho, disse: mamãe, vamos tentar localizar essa pessoa para a gente devolver? Essa bolsa deve estar fazendo muita falta para ela. Então nós pegamos o celular que havia naquela bolsa e ligamos para alguém da família da pessoa. E dissemos assim: olha, a sua bolsa está na nossa casa, você pode vir buscar. Foi muito legal, foi uma sensação tão boa devolver a bolsa para aquela pessoa com a sua carteira, com o seu dinheiro, com o seu celular, com as chaves da sua casa. Deixou aquela pessoa tão feliz e o coração do Vitor, que ainda era tão pequeno, ficou muito feliz. E o meu coração, como mãe, ficou mais feliz ainda por saber que o meu filho estava obedecendo a 8ª regrinha de Deus. Olhem só, não furtarás quer dizer não pegar nada, absolutamente nada de outra pessoa que não lhe pertence. Se é de outra pessoa, então não é seu. Então, tanto faz você roubar um lápis como roubar um carro. Da mesma forma você roubou, só que um objeto tem muito mais valor do que o outro. Mas você roubou da mesma forma.
Para que você entenda melhor isso, eu vou contar uma história que se chama O Picolé Roubado. Essa história não está escrita na Bíblia, mas é uma história que aconteceu com 3 amigos, o Daniel, o Sérgio e o Rodrigo. Eram 3 amigos inseparáveis, daqueles amigões que um ia brincar na casa do outro, que almoçava na casa do outro. E um dia, o Daniel, o Sérgio e o Rodrigo foram os 3 passar uma manhã de sábado na casa do Sérgio. Quando eles estavam lá brincando, tomaram um banho de piscina, brincaram, se divertiram, e quando estava quase chegando a hora de irem para suas casas para almoçar, o Sérgio chamou os seus amigos Daniel e Rodrigo e disse assim: olha, eu tenho uma proposta muito bacana para fazer para vocês. Eu quero organizar um clube. Ele teve uma ideia genial e os amigos vibraram. Que legal, quero fazer parte desse clube. O que é que eu tenho que fazer para participar desse clube? E aí o Sérgio disse: aqui é que está o desafio. Para fazer parte desse clube, vocês têm que vencer um grande desafio. Aqui está, Daniel, um chocolate para você. Aqui está, Rodrigo, um chocolate para você. Oba, chocolate, que bom! Mas o que você quer ensinar com isso? Aí o Sérgio disse: esse chocolate que eu dei para o Rodrigo, eu comprei. Mas o chocolate que eu dei para o Daniel, eu roubei. Enquanto a dona da mercearia estava lá distraída, eu roubei um chocolate, guardei no meu bolso e paguei só um. Então, para fazer parte do meu clube, o desafio é: você tem que roubar alguma coisa. Roubar alguma coisa para pertencer a um clube? Que coisa terrível o Sérgio estava querendo dos seus amigos. O Daniel era um menino de Deus. A sua família cria em Jesus, a sua família frequentava uma igreja e o Daniel já havia recebido Jesus no seu coração. Quando o Sérgio propôs aquilo, o Daniel disse: não, eu não vou fazer isso, eu nunca vou roubar nada de ninguém, toma aqui o seu chocolate de volta, nem esse chocolate eu quero, porque a palavra de Deus ensina que nós nunca devemos roubar, é um dos 10 mandamentos de Deus. E o Sérgio riu e disse assim: isso é balela, não leve isso tão a sério não, é só roubar alguma coisinha, imagina, o dono da mercearia nem vai sentir falta do chocolate que eu roubei. E o Rodrigo, o outro amigo, até que achou interessante. É um desafio, eu gosto de aventura, eu gosto de adrenalina, pois eu vou fazer isso. Agora mesmo eu vou entrar para o seu clube. E aí o Rodrigo saiu para a rua e o Daniel ficou tão preocupado. Ele pensou: ele vai roubar, não pode acontecer isso, ele é meu melhor amigo. E aí o Daniel ficou tão arrasado, foi para casa arrasado, sentou lá na varanda da sua casa, que era bem pertinho da casa de Sérgio, e ficou lá triste, pensando naquela proposta do Sérgio, e disse assim para Deus: Deus, não permita que o meu amigo Rodrigo se envolva com isso, livra o Sérgio também desse mal, que esse clube nunca aconteça. E aí o Rodrigo viu lá na rua um sorveteiro vendendo picolés na rua. Ele andava ali com seu carrinho de picolé e o Rodrigo pensou assim: agora mesmo que eu vou vencer o meu desafio. Senhor, por favor, me vende aí um picolé. E aí o homem entregou um picolé de morango para ele. E enquanto o homem foi buscar o troco, ele roubou um picolé de uva, enfiou bem escondidinho no bolso, recebeu o troco e foi embora todo feliz, serelepe pela rua, pensando assim: venci o desafio, já vou poder fazer parte do clube. Quando o Rodrigo ia andando pela rua com aquele picolé escondido,
foi dando uma coisa ruim nele, sabe? Assim, uma coisa vazia lá dentro, uma sensação tão ruim, bateu uma tristeza no seu coração. E ele chegou lá, entregou o picolé para o Sérgio. Tá aqui, Sérgio, olha, roubei o picolé. E o Sérgio vibrou de alegria. Oba! O primeiro sócio do meu clube. Parabéns, Rodrigo. Mas o Rodrigo não estava feliz. Ele cumpriu aquela regra para entrar naquele clube, mas o seu coração estava muito triste. E então Rodrigo deixou o picolé lá, nem tomou o picolé e foi embora para sua casa. E quando ele ia andando pela rua, quase chegando na sua casa, ele viu o Daniel sentado na varanda. E aí ele foi até onde o Daniel estava. Chegou lá e disse assim: Daniel, posso sentar aqui pertinho de você um pouquinho? Pode sim, Rodrigo. Senta aqui, vamos conversar um pouquinho. O que foi que aconteceu? Você roubou alguma coisa para ser sócio do clube? Ele disse assim: pois é, Daniel, eu roubei. Eu roubei um picolé. Mas agora estou numa tristeza tão grande no meu coração que eu nem quero mais fazer parte desse clube porque eu estou muito ruim, eu estou muito mal. E aí o Daniel ficou pensando: como é que eu faço para falar para ele que está errado roubar, que Deus não aprova isso, mas que ao mesmo tempo Jesus pode perdoar esse pecado dele. E aí ele ficou lá pensando, aí de repente a mãe do Daniel veio chamá-los para almoçar. E ela disse assim: olha, Rodrigo, a sua mãe me ligou e disse que precisou sair com seu pai para o shopping e pediu que você almoçasse aqui conosco. Vamos, a comida já está na mesa. E os dois entraram, sentaram à mesa, mas havia uma tristeza no coração daqueles dois que eles nem conseguiam olhar para a comida. Então, na hora de orar, o pai do Daniel fez uma linda oração, agradecendo a Deus o alimento e pedindo que Deus livrasse sempre aqueles dois meninos de todo mal e que nada entristecesse os seus corações. Quando essa oração terminou, mal tinha acabado de orar, ouviram um sininho batendo lá na rua. Din, 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 din. E aí o pai de Daniel disse assim: olha, é o sorveteiro que está passando por aí. Chegou, Rodrigo estremeceu, mas o Daniel saiu correndo da mesa, pegou um dinheiro que tinha lá por cima e foi para a rua. Ninguém entendeu o que estava acontecendo. E ele chegou lá no sorveteiro e disse assim: olha, senhor, eu vim aqui pagar um picolé que o meu amigo roubou do senhor. Aí o sorveteiro não estava entendendo nada, falou: como? Eu não vi ninguém roubar um picolé. Pois é, o senhor não sentiu falta, mas o meu amigo roubou um picolé e eu quero pagar. Então Daniel voltou para casa, sentou à mesa junto com os demais e disse assim: pronto, Rodrigo, agora você não deve mais nada a ninguém. Eu paguei a sua dívida. Eu paguei por aquilo que você roubou. E o pai do Daniel olhou para o Rodrigo e disse assim: você roubou alguma coisa, Rodrigo? Ele disse: sim, senhor, eu roubei um picolé. Eu queria só fazer parte do clube, mas agora o meu coração está muito triste com isso. E então o pai do Daniel disse: mas você pode mudar essa história, você pode fazer diferente, porque se você está arrependido, basta você dizer isso para Deus, Ele vai perdoar o seu pecado e você vai fazer um novo propósito com Deus de não fazer mais isso, porque quando a gente quebra uma regra de Deus, quando a gente rouba algo de alguém, nosso coração não fica em paz. Nunca mais há alegria no coração da gente, porque toda vez que você olha para aquele objeto que você roubou, você vai se lembrar de que você quebrou uma regrinha de Deus. E naquele dia Daniel disse: olha, Rodrigo, assim como eu paguei a sua dívida, teve alguém que pagou para morrer no seu lugar, para perdoar o seu pecado e o meu pecado. E então Rodrigo entendeu bem direitinho aquela história de que Jesus tinha morrido
para pagar os nossos pecados. Esse foi o preço que Jesus pagou. Ele não merecia, porque nós é que éramos pecadores, mas ele morreu por cada um de nós. E assim, Rodrigo pediu perdão a Deus e fez um propósito no seu coração de nunca mais roubar nada de ninguém. Não roubarás, não matarás, não adulterarás. São regrinhas de Deus para que a gente viva bem mais feliz aqui neste mundo. Então veja só, turminha, nada de jogos violentos, de filmes violentos, tá bom? Porque essas coisas podem influenciar você para o mal. Vamos fazer o bem? Vamos cumprir as regrinhas de Deus para a nossa vida? Domingo que vem nós vamos falar sobre os 2 últimos mandamentos. E eu desejo que você aprenda esses mandamentos de Deus. Se você ainda não decorou, você tem mais uma semaninha para fazer isso, para gravar e mandar para a gente passar no culto de domingo que vem, tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha um dia do Senhor hoje, domingo, muito especial. Até a próxima!